Muito bem, hoje no TTS Supremo eu quero dividir com vocês as experiências que eu tive com o Fedora 43, que está trazendo, como sempre, muitas novidades. O Fedora a gente pode considerar aqui como o cabo canaveral do mundo Linux, cabo canaveral aqui do software livre, ou seja, uma base de lançamentos. Enfim, característica essa, inclusive, que é salientada por esse wallpaper muito bonito. É muito bacana a gente abrir ali o live do Fedora, e essa é uma informação, claro, muito visual, né? Mas a gente abre o live do Fedora e dá de cara com esse sistema, né? Eu acabei testando aqui o Fedora 43 com o GNOME 49, ou seja, já dá pra gente sentir um pouco do gostinho. Esse vídeo vai tratar do Fedora, o GNOME vai ficar para daqui a alguns vídeos, talvez daqui a 2, 3 vídeos, mas é importante a gente saber que a partir do Fedora 43 e também desse beta do Ubuntu que está rolando agora, do Ubuntu 25.10, a gente consegue também já ter uma prévia de como é que vai ser o GNOME 49. Isso também acaba fazendo com que esse beta seja bem importante. Vamos para a chamadinha do canal, mas antes, dá mais uma contemplada aí nesse wallpaper bonitaço aí, né? Acessibilidade. Inclusão digital. TTS Supremo. 11Y. O wallpaper é um lance muito particular, muitas vezes é uma questão de gosto, mas eu confesso a vocês que eu realmente não curti os wallpapers do Fedora, mas eles começaram a adotar esse clima cartunesco, né? Vou deixar aqui para o time da Cegueira Total uma descrição desse papel de parede ali na descrição do vídeo, mas resumidamente falando, a gente tem ali um wallpaper onde o foguete está sendo lançado, né, de uma base de lançamentos. Então tá rolando aquelas chamas, aquela fumaceira toda e tudo isso nesse clima cartunesco. O wallpaper é lindo, então acho que essa é a primeira essa primeira constatação que eu fiz nesse beta. Mas não parou só nisso, claro, tem algumas coisas que vão ser importantes aqui, experiências que até então eu nunca tinha tido e eu acabei tendo com esse Fedora. Vou mostrar isso tudo para vocês hoje de uma forma um tanto quanto resumida, mas antes, é claro, quero pedir para que você, por favor, se inscreva aqui no TTS, caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Também não deixem de clicar ali no sininho das notificações para não perder o conteúdo inclusivo aqui do canal. Deem uma chegadinha ali também na seção de comentários, onde é importante a sua interação. Um bom norte para mim, inclusive, sem falar que de quando em quando está aparecendo uma galera ali colocando umas dicas. Então, como eu tenho dito ultimamente, mesmo que você não vai postar um comentário, principalmente se você for do time das deficiências, dá uma chegadinha ali na seção dos comentários, tem sempre alguma dica bacana, tem sempre alguma interação ali interessante, é sempre bom dar uma olhadinha, beleza? Então, vamos seguir, vamos que é nóis. Bom, quando a gente entra no modo live do Fedora, a gente então se depara com esse sistema fantástico, bonitão, né? E aí a gente já é interpelado por uma janelinha que é muito comum da gente se deparar quando a gente está utilizando modos lives, né, em alguns sistemas, onde essa janelinha ela está nos convidando a continuar no modo live ou a partir para a instalação, né? Antes da gente chegar nessa janela, quero dizer para a galera que é usuária de leitura de telas que quando a gente chama o Orca, à medida ali que o sistema vai entrando, ele já entra, já é tranquilo, o atalho chama o leitor de telas, então até aqui tudo bem. Quando a janela abre também, até esse momento tudo bem, mas a partir do momento que a gente clica ali no instalar o sistema, no botão para instalar o sistema, as coisas elas mudam um pouquinho de figura, tá? Quero dizer para vocês que sempre que tem uma versão do Fedora, tirando a 42, que eu fiquei inclusive muito triste de não ter repercutido ela aqui no TTS, porque eles fizeram uma brincadeira muito bacana ali com o Guia dos Mochileiros, com o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Eu tenho todos os volumes, mas o volume 1 é muito engraçado, eu me diverti muito lendo esse livro, sei lá, uns 20 anos atrás. Então tem essa brincadeira com a resposta fundamental, com o número 42, né? Mas enfim, as versões anteriores,
muitas vezes eu acabava mostrando para o pessoal como driblar o fato do leitor de telas não entrar junto, né, com o instalador. Isso acontecia porque muitas vezes quando a gente entrava ali no modo root, o leitor de telas não tinha essa permissão, então a gente usava algumas manobras para driblar isso. Isso não aconteceu nesse instalador, tá? E aí a gente tem um primeiro momento dessa instalação que foi para mim bem importante. Até então eu nunca tinha feito uma instalação de um sistema operacional com base num instalador web. Então a gente tem aqui o Anaconda Web U, né, que foi, inclusive apareceu aqui pela primeira vez no próprio Fedora 42. E esse instalador ele é interessante porque a gente acaba ganhando nele o mesmo tipo de navegação que a gente já está habituado a fazer na internet. Então a gente consegue fazer a navegação pelos níveis de título, a gente consegue buscar por links, a gente consegue buscar por botões. Então esse é um ponto muito positivo para esse tipo de instalador, e foi realmente muito interessante fazer esse tipo de instalação. Como eu comentei com vocês, foi uma primeira experiência que eu tive com ele, né? Claro que a gente tem alguns problemas, né? A gente perde algo que é muito interessante, que é muito importante para a gente que usa leitor de telas, que são as barras de progresso, né? Que vão avisando para nós ali 10%, 30%, 40%, 50% da instalação, né? De toda maneira, a partir do momento em que a gente faz a navegação por níveis de título, a gente consegue acompanhar esses passos se movendo, né, utilizando os níveis de título e também com setas, é claro, né? Então isso não é de todo ruim. O curioso é que no momento em que a gente está instalando o sistema, a gente percebe que o Orca ele reinicia. E esse processo aconteceu algumas vezes, o Orca ele acaba reiniciando, né? Isso me impediu de instalar o sistema? Não. Tá? Mas tem uma outra questão que acontece com o Orca. A gente não consegue chamar as configurações do leitor de tela para, por exemplo, passar ele para português e aí seguir na instalação. Então, se no instalador eu vou lá e passo o instalador todo para português, essa mesma possibilidade não me é dado através das configurações do Orca, porque eu não consigo chamar elas, nem mediante atalho, nem mediante ali o executar, enfim, né, isso é bloqueado, e a gente vai ver um pouquinho mais ali na frente que não é só no momento da instalação, tá? Passado esse momento todo de instalação, a gente procurando sempre, claro, acompanhar como é que está o nível dessa instalação. São poucos passos que a gente dá nesse instalador, tá? Primeiramente a gente vai lá e escolhe o idioma, depois a gente vai lá e aponta para o instalador o caminho de onde vai ser feita essa instalação. Depois a gente também aponta ali para o instalador a instalação do nosso gestor ali de login, do nosso, enfim, né? E no final a gente também, ele pergunta para a gente se a gente vai querer criptografar essa nossa instalação ou não, né? Então, feito isso, dados esses primeiros 4 passos, a gente aguarda. Na tela seguinte já começa a instalação. Essa instalação ali, no momento em que está acontecendo a instalação, a gente também tem uma divisão entre 4 partes, onde tem o download do sistema, a instalação do sistema, a instalação ali enfim, novamente ali do gestor de boot, né? Eu falei de gestor de login, mas é o gestor de boot, né? E por fim, o processo final de instalação do sistema, né? Da conclusão da instalação do sistema, né? A partir daí, a gente vai acompanhando todos esses progressos ali, categoria a categoria, e quando esse processo ele termina, a gente não é avisado pelo leitor de telas, porque é preciso navegar ali, né? Isso pode ser um problema. Cabe aqui a gente entender que a gente precisa também se adaptar a esse novo tipo de instalação, né? De toda maneira, fazendo a navegação, a gente tem acesso a todas essas informações, e aí a gente dá o comando para o sistema reiniciar, e aí a gente vai ter um outro momento, que é o primeiro boot do Fedora 43. Bom, quando o sistema inicia, a gente vai ter aqui uma janela intermitente na qual a gente vai fazer as configurações iniciais do Fedora, tá? Então a gente é convidado ali a escolher o idioma, depois o idioma do teclado, depois a gente vai colocar o nosso nome, a gente vai escolher senha,
a gente vai colocar ali a nossa localização, a gente vai também fazer aquelas configurações iniciais. Eu achei um pouco chato a gente, depois de ter feito a instalação, ter que de novo dizer para o sistema que a gente quer que ele fique em português, ter que dizer de novo para o sistema o tipo de teclado, blá. Mas o maior problema de todos é que essa é uma janela intermitente, ou seja, a gente não consegue interagir com ela com o teclado, né? Pelo menos no que tange ao fechamento dela, né? Só que isso fica um pouquinho pior, tá? A partir do momento que essa janela entra e a gente não consegue executar algumas ações ali com ela, a gente também não consegue chamar nenhum recurso de acessibilidade via atalho. A gente não consegue chamar o Orca, a gente não consegue fazer ampliação, a gente não consegue escolher texto grande, e isso também acontece quando a gente vai manipular a interface, tá? Eu, como tenho um bom resíduo visual, eu acabo muitas vezes me virando, então eu usei a lupa do meu telefone. Atualmente a gente também consegue usar recursos de inteligência artificial para dar esse suporte, então eu usei tudo isso, né, para acessar ali a tela superior do Gnome, e ali nas configurações rápidas, e tentar, por exemplo, habilitar o tema escuro para ver se aquela janela ficava pelo menos escura. Não é possível interagir com aquela região também do Gnome. Olha que interessante isso, né? E o menu de acessibilidade que estava ali também não me era dado enfim, a ativar nenhum recurso de acessibilidade, mesmo utilizando o mouse. Ou seja, toda essa configuração inicial que eu fiz no Fedora acabou tendo que ser feita sem nenhum recurso de acessibilidade, apenas utilizando, sei lá, a lupa do meu telefone, alguma coisa nesse sentido. Eu consegui fazer sozinho, mas eu imagino que isso seja realmente um empecilho, uma grande barreira. Mas lembrando, tá, gente, a gente está falando de um beta. Fedora não foi lançado ainda, esse foi o primeiro beta que a gente teve acesso. Quero crer que ele tenha sido lançado no dia 16 agora de setembro. Então quero dividir esses primeiros percalços que a gente teve no que tange a instalação. Então, se você precisa utilizar recursos de acessibilidade, não vai ser possível nesse primeiro momento fazer essa instalação, beleza? Quando nós entramos no sistema, tá? E aí eu não vou abordar aqui o Gnome 4049, tá? Mas em se tratando aqui do Fedora, quando a gente já tem o sistema instalado e a gente entra no Gnome propriamente dito, a gente ainda não consegue chamar as configurações do Orca. Então a gente tem um problema que talvez ainda não esteja sido completamente resolvido. O pacote do Orca talvez não esteja totalmente ali à disposição, acesso, não sabemos, mas de toda maneira a gente consegue usar o Orca tal como ele fica, tal como ele entra a partir do momento que a gente entra no sistema no pós-instalação. Não é possível trocar voz, não é possível mexer na velocidade, não é possível fazer nenhum tipo de alteração, porque o menu de configurações do Orca não entra, beleza? Ainda assim foi uma grande experiência, foi muito legal utilizar o Anaconda WebU, né? Como também foi uma coisa que realmente, uma experiência que até então eu nunca tinha tido. Então já é o momento da gente começar a se acostumar com esse tipo de coisa, e aí eu vou trazer mais instaladores nesse sentido para a gente já ir se adaptando a isso, né? A ideia é muito boa. Particularmente eu gostaria de ver esse instalador assumindo o tema escuro. Seria muito interessante, né? Porque tanto o instalador quanto essa tela inicial ali de configurações iniciais, que é intermitente, é um jato de luz na cara da gente, né? Então isso acaba meio que dando uma dificultada também. Isso me atrapalhou bastante, inclusive, mas consegui finalizar a instalação. Um outro detalhe que eu acho importante comentar com vocês é que eu fiz todo esse procedimento com o Fedora 43 numa VM. Então a gente tem vários pontos aqui que a gente precisa analisar. Ainda assim eu achei a experiência muito legal. Fedora, como sempre, sendo vanguarda aqui, né? Então mostrando pra gente, sendo essa ponte do futuro para nós, né?
mas a gente precisa ter esses primeiros cuidados. Eu vou procurar reportar também esses poréns que eu tive quando da instalação do Fedora lá na comunidade. Inclusive entrei em contato com eles no sábado para saber como fazer isso de forma mais assertiva. E vamos ficar atentos aí. Em breve o Fedora vai ser lançado e aí eu trago aqui pra gente acompanhar como é que vai ser esse lançamento, se essas questões já vão ser resolvidas. De um modo geral, eu gostei muito da experiência. Pena que a gente teve realmente essas questões, mas realmente, como eu falei, estou utilizando uma VM, estamos fazendo aqui um teste com base em um beta, então tem muitas coisas para a gente considerar. Ainda assim, eu achei a experiência muito enriquecedora e está sendo um prazer, inclusive, para mim compartilhá-lo com vocês. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Obrigado por terem assistido, se não tudo, pelo menos um trechinho desse vídeo. Obrigado pela paciência de sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.